Olá, nosso assunto de literatura, modernismo. Então, o modernismo é separado em duas fases, ou duas gerações. E aí nós temos a primeira fase do modernismo, que teve início em 1922, com a Semana de Arte Moderna, e teve o término em 1930, com a publicação de algumas poesias de Carlos Drummond de Andrade. Fase chamada de heróica, guerreira, caracterizada pela combatividade e pela pluralidade de linguagens e perspectivas. Foi um período rico em manifestos e revistas de vida efêmera. Efêmero quer dizer passageiro. São grupos em busca de definição. Então, o modernismo foi um movimento, uma corrente literária, que, como o próprio nome já diz, tentou trazer para a arte, para a literatura, a modernidade. Tudo que era arcaico, tudo que era antigo, tudo que era retrógrado, foi deixado de lado com o início do modernismo. Então, ele culminou com o início com a Semana de Arte Moderna, que foi uma semana, ou chamada de Semana de 22 também. Foi uma semana que vários artistas expuseram seus trabalhos, mostraram ao público, às pessoas, seus quadros, suas pinturas, suas poesias, suas artes, suas diferentes formas de fazer arte, né? Carlos Drummond de Andrade é um poeta modernista. Então, o modernismo, ele é a corrente literária que mais perdurou ao longo dos anos e é a corrente atual, né? Hoje a gente tem, além do modernismo, nós temos uma outra vertente, que eu esqueci o nome agora, mas se eu lembrar eu falo. Contemporâneo, lembra? Então, a gente vive na era literária modernista e contemporânea. Bom, como eu disse, é separado em duas fases. A primeira fase, que começou em 22 e terminou em 30, que é uma fase chamada de fase heróica, porque ela é marcada pelo radicalismo, pela releitura e ruptura com o passado brasileiro. Então, foi se tomada atitudes radicais, né? Porque os poetas, escritores, pintores, artistas resolveram romper radicalmente com tudo que era passado, toda a arte passada, a leitura passada, tudo aquilo que era antigo, e trouxe uma roupagem totalmente diferente para a arte literária brasileira. Então, eu tenho como principais autores aí Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. A segunda fase ela é marcada pela consolidação das ideias pós-Semana de Arte Moderna. Então, a segunda fase ela veio depois da Semana de Arte Moderna e trouxe a prosa regionalista e amadurecimento da poesia brasileira. Os principais autores são Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins de Rego, Érico Veríssimo, Jorge Amado, que é baiano, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge de Lima. E eu tenho o pós-modernismo, que é aquela intensa pesquisa estética fragmentada da narrativa e experimentação. Os principais autores são Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Então, basicamente, o modernismo, o movimento moderno, ele é dividido em três fases, né? A primeira fase, que é que se inicia com a Semana de Arte Moderna. A segunda fase, que se inicia após a Semana de Arte Moderna. E após a segunda fase, eu tenho o pós-modernismo, né, que foi chamado o processo de estética, de pesquisa estética e de fragmentação da narrativa, ou seja, tudo aquilo que foi feito nas duas fases anteriores foi tomado aqui como perspectiva nova, para que fosse trazido para um novo âmbito da cultura literária. Bom, o contexto histórico da década de 1930 houve uma significativa irrupção, né, que é rompimento, de novos e brilhantes romancistas. Surgiram importantes editoras, como a de José Olímpio, que publicou os romancistas inovadores do Nordeste, entre 1902 e 1990, e a população brasileira chegou a 41,1 milhões de habitantes em 1940, dos quais 56,2% eram analfabetos. Bom, então, esses dados aí são dados que vão nos ajudar a entender o contexto histórico da Semana de Arte Moderna e do modernismo, né? Então,
Então, a gente percebe aí que houve um acréscimo da população brasileira nessa época e que grande parte da população era analfabeta. Então, o que é que se fazia? O que é que se foi proposto na Semana de Arte Moderna? As outras escolas literárias sempre fizeram uso de grande parte de poemas, de leituras, né? Na Semana de Arte Moderna, 90% daquilo que foi exposto era visual. Eram quadros, pinturas, esculturas. A escrita foi bem pouquinha, né? Foi com aquela finalização de Carlos Drummond, que a gente viu no slide anterior. Por conta desse fato de que grande parte da população era analfabeta, não ia conseguir fazer a interpretação se fosse algo textual, literário. E aí, com esse pensamento, que era um pensamento muito moderno, porque nas outras escolas, no romantismo, nas outras escolas literárias, a gente não tinha essa preocupação com aquele indivíduo que não dominava a leitura. E nesse contexto histórico da Semana de Arte Moderna do modernismo, houve essa preocupação. Então, essa segunda fase, que foi de 1930 até 1945, teve como um plano estético, né? A consolidação das ideias de 22, que foi as ideias da Semana de Arte Moderna, que eu falei que também é conhecida como Semana de 22. A atualização da inteligência artística nacional, estabilidade de uma consciência criadora, direito permanente à pesquisa estética. E aí nós tivemos todo esse processo relatando essas mudanças, né? Essa mudança de contexto aí nessa segunda. Bom, esse direito permanente à pesquisa estética é o fato de que tudo que era feito, toda a obra literária, a arte, tudo aquilo que era feito no Brasil sempre tinha a origem europeia ou internacional de um certo ponto. E isso foi alterado, né? Bom, a primeira fase, conhecida como heróica, como a gente já viu, compreende o período de 1922 a 1930 e apresenta o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado, com características marcantes. Os principais, isso já foi dito, tá? Eu quero que vocês foquem aqui nos principais autores. Eu tenho Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Esses autores aí são autores literários, tá? Eles fazem poesia, prosa, romance, são autores literários. Essa primeira fase foi predominantemente poética. Seus autores pregavam, entre outras ideias, a negação do passado, a valorização poética do cotidiano e nacionalismo. E a liberdade linguística, o nacionalismo e a liberdade linguística, basicamente através da incorporação da linguagem coloquial e o anarquismo. Então, eu tenho aí, são algumas características da primeira fase, junto com esses 4 autores aí, são os principais autores da primeira fase de arte moderna, que foi uma fase predominantemente poética, não era artística no sentido de áudio, de vídeo, né, de visual, era um sentido literário mesmo. Lembrando que essa primeira fase foi um pouquinho antes da Semana de Arte Moderna, né? E aí, essas características aí informadas, como negação do passado, valorização do cotidiano e nacionalismo, que foi o que eu acabei de dizer com o slide anterior, a última característica lá do slide anterior, qualquer coisa vocês voltam. Porque seria valorizado no modernismo aquilo que fosse brasileiro, aquilo que fosse nacional, tá? Então, o modernismo na segunda fase. A segunda fase ela corresponde ao período de amadurecimento e consolidação das conquistas da fase anterior, que foi a primeira fase, da geração de 22. Os autores não apresentavam mais o caráter destruidor e irreverente de antes, devido à grande produção didaticamente. Costuma-se dividir essa fase em produções em prosa e produções em poesia. Hoje falaremos sobre a poesia de segunda geração moderna. Veja quais foram os principais poetas desse período.
Então, eu tenho Carlos Drummond na segunda fase, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Murilo Mendes. Essa segunda fase, a primeira fase, ela era uma fase restritamente da poesia. Essa segunda fase é uma fase que é dividida entre poesia e prosa. Prosa é aquele texto, como a gente faz na redação, é um texto, não é em verso. Então, é dividido assim, poesia é em versos, né? Aquela coisa que não toma a linha da página toda. E a prosa não, a prosa são textos, contos, crônicas, romances, tudo isso a gente divide como prosa, relaciona como prosa, certo? Então, os principais autores aí da segunda fase são esses. Drummond, que é um dos nomes mais conhecidos do modernismo brasileiro. O nome de Drummond é conhecido internacionalmente, gente, como um poeta modernista brasileiro. Cecília Meirelles, também é uma poeta muito conhecida, poetisa. Vinícius de Moraes e Murilo Mendes, tá? Depois, essa segunda fase aí, como eu falei já anteriormente, ela é a fase que vem depois da Semana de Arte Moderna. E finalmente nós vamos chegar na Semana de Arte Moderna, tá? Esse é um cartazinho de 22. Eram feitos os convites mais ou menos nessa roupagem aí, né? Os convites para os informativos, explicando para as pessoas o que foi a Semana de Arte Moderna, como aconteceu, quem estaria presente, quais obras seriam apresentadas, e a gente vai ver basicamente o que foi essa Semana de Arte Moderna, como ela aconteceu, quando, de uma forma mais específica, né? Porque a gente já falou da Semana de Arte Moderna logo no início, porque para a gente falar da primeira fase moderna, a gente tem que falar da semana, porque ela é o marco, né? É o marco inicial para a primeira fase moderna. E divide a primeira e a segunda fase, né? Ambas são separadas pela Semana de Arte Moderna, que foi muito importante para a consolidação da poesia nacional. A Semana de Arte Moderna foi um marco, como eu tinha dito antes, a gente não tinha nada artístico nosso, para chamar de nosso, tudo sempre foi muito internacional, e a Semana de Arte Moderna trouxe para a gente isso. Bom, Semana de Arte Moderna, ou também conhecida como Semana de 22, que eu falei para vocês, foi realizado entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, olha a data aí, no Teatro Municipal de São Paulo. Foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional. Os artistas buscavam temas nacionalistas, procurando uma identidade própria, já falei isso. E apesar do designativo semana, o evento ocorreu em 5 dias. Cada dia da semana trabalhou um aspecto cultural. No primeiro dia teve pintura, no segundo dia escultura, no terceiro poesia, no quarto literatura e no último música. O evento marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural no século 22. Então, foi uma semana, né? Na realidade, foram 5 dias. Para cada dia era apresentada uma forma diferente de cultura. O primeiro dia foi pintura, eu trouxe aqui alguns quadros para a gente ver, quadros muito famosos que foram expostos no Teatro Municipal de São Paulo na semana de 22, na Semana de Arte Moderna, né? Foi no primeiro dia, porque o primeiro dia foi o dia de pintura. E esses quadros são bastante conhecidos. A Semana de Arte Moderna, ela aparece até em alguns livros de história. Eu esqueci qual é o link que faz com o assunto de história, mas tem uma relaçãozinha aí com essa questão histórica, né? Para vocês verem a importância que a literatura, a pintura, a cultura em geral pode trazer, os benefícios que ela pode trazer.
Esse quadro é um quadro de Tarsila do Amaral. O nome desse quadro é O Abapuru, também muito conhecido. Esse daqui... Ai, passou muito rápido. Bom, essa daqui é a Boba, de Anita Malfatti. Foi um quadro também exposto no primeiro dia da Semana de Arte Moderna. Essa daqui também é de Anita, é o japonês. Ambos expostos na Semana de Arte Moderna também. Tá? Todos esses quadros